Números, capítulo de número 31. Números, capítulo de número 31. Reunião para obreiros e também esposas de obreiros. Nós estaremos trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus. Números, capítulo de número 31. Nós vamos fazer hoje uma leitura mais extensiva, do versículo de número 13 ao versículo de número 24. Uma leitura mais longa, mas para que nós possamos situar nesta mensagem textual que nós queremos aplicar nesta manhã. Diz assim, versículo 13: Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de penhor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. Para vós deixais viver. Versículo 19. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. 20. Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todos os objetos de madeira. Disse Eleazar o sacerdote: os homens de guerra que partiram a peleja, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, que limpa, todavia se expiará com água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrarei no arraial.
Amém, meus irmãos? Que leitura maravilhosa, né? Já podemos aí ver muita coisa que já podemos aprender somente com a leitura. Queridos, nós vemos aqui uma história bastante conhecida por nós todos, quando o povo de Deus atravessou o deserto e já estava prestes a chegar a Canaã. Moisés ordenou aos soldados, ao exército que foram criados ainda no deserto, porque se tem uma coisa boa é criar exército no deserto. É uma outra mensagem. Então, este exército que foi criado no deserto, a Bíblia diz que agora Moisés convoca 1000 de cada tribo, 1000 homens, 1000 soldados de cada tribo. Então eram 12 tribos, certamente 12.000 homens. E Moisés mandou armar esses homens e mandou a batalha contra cerca de 5 reis. E os seus soldados tiveram uma vitória esmagadora, porque aquele povo tinha confrontado o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus viesse até mesmo pecar contra Deus. Eu vou tomar. Fazendo aquele povo, o povo de Deus, pecar contra o Senhor. E agora Moisés, a mando de Deus, mande que o seu exército vai. Então, ele mandou capitães de 1000 e capitães de centenas, capitães de milhares e capitães de centenas, como nós acabamos de ler nos primeiros versículos 13 e 14. E a Bíblia diz que eles tiveram essa vitória esmagadora, atingiram o alvo, voltaram com êxito. Eles foram obedientes, mesmo sendo um número pequeno, em vista dos exércitos dos inimigos. Eles tiveram coragem, enfrentaram, foram na casa do inimigo, vencer do inimigo na casa dele. Porque se tem uma coisa é você vencer na sua própria casa, outra coisa é você ir na casa do inimigo e vencê-lo. Mas quando nós estamos debaixo da bênção, debaixo da ordem de Deus, nós podemos ir, porque com certeza nós iremos vencer. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós não temos que temer, até mesmo o número grandioso daqueles que são os nossos inimigos. Então, eles vêm agora trazendo consigo os despojos da guerra. Eles vêm agora trazendo consigo riquezas. Vêm eles agora com uma multidão. Agora não são mais simplesmente 12.000 homens. Agora vem aí dezenas de milhares de pessoas junto com esses 12.000 homens. Crianças, mulheres. E Moisés, quando olha lá do arraial, e quando ele vê aquela multidão de pessoas,
fora os milhares e milhares de ovelhas, de gado, fora o ouro, a prata, fora o estanho, o chumbo, vem os 12.000 homens carregados de riquezas, mas no meio das riquezas, eles vêm trazendo também problemas, dificuldades, coisas que eles não deveriam carregar, que eles não deveriam levar, e que eles não poderiam ter com eles. E a Bíblia diz que quando Moisés, porque Moisés tem um senso espiritual, Moisés é o homem da Bíblia com o maior senso espiritual, o homem na Bíblia com o maior nível espiritual chama-se Moisés. Você que quer ser uma mulher, um homem de Deus espiritual, leia tudo sobre Moisés. Moisés é o homem na Bíblia com o maior nível espiritual. Para galgar o maior nível espiritual, é preciso galgar o maior nível de humildade e de mansidão. Tá bem? Já para começar, para você entender como é que você se atinge o maior nível de santidade, né? E nível espiritual. Então Moisés, com esse senso espiritual, ele antes que os seus soldados e tudo que os soldados vêm trazendo dentro do arraial, ele chama o sacerdote Eleazar e diz: vamos encontrar com os soldados antes que eles entrem. Então sai Moisés com o sacerdote e com os maiorais da congregação fora do arraial e vai encontrar com aquele exército. E a primeira coisa que Moisés vai dizer para aquele exército não é aplaudir, parabéns, vocês foram, derrotaram o inimigo e agora está chegando. A primeira coisa que Moisés fez não foi verdadeiramente levantar o ego daqueles homens valentes, obedientes, guerreiros. Não. A primeira coisa que Moisés fez foi chatear muito. A Bíblia diz: e indignou-se Moisés grandemente contra os capitães de milhares e os capitães de centenas. Ora, por que Moisés fica bravo? Por que Moisés fica indignado? Por que Moisés parte para cima da liderança? Por que Moisés parte para cima daqueles que ele colocou na confiança daquela tarefa? É justamente que os que estão na frente que são responsáveis pelo erro daqueles outros que são liderados. Nós que estamos na frente, você que está na frente, você que está como capitão, você que está como capitão de 1, ou de 5, ou de 10, ou de 1000, ou de dezenas, ou de centenas, ou de milhares, quando essas centenas, esses milhares, elas se corrompem ou pecam, elas erram por causa dos líderes. Por isso que é o líder. Estão entendendo, capitães? Estão entendendo, capitães? Amém? Dá glória para limpar a garganta. O caldo aqui é mais grosso. Amém, minhas irmãs? Ó, está um pouquinho mais forte do que os homens. Daqui até o final você fica bom. Glória a Deus. Então, Moisés fica indignado com eles, né? Ele não vai aplaudir, nem parabenizar, não. Ele vai ficar indignado.
E por que Moisés fica indignado? Primeiro, quem é que o soldado vem trazendo? As mulheres que lhes fizeram pecar. As mulheres que, quando eles estavam tranquilos, lá no arraial, a conselho de Balaão, essas mulheres, elas fizeram com que aqueles soldados e os homens de Deus viessem a pecar. Porque a Bíblia diz que verdadeiramente, quando Balaão foi convidado, foi convocado para profetizar contra o povo de Deus, que nós conhecemos a história, e ele ia para profetizar e ele não conseguia, Deus mudava. Então ele não conseguiu, de cima das montanhas, amaldiçoar o povo de Deus. E vem dele essa palavra, que ele disse: como que eu consigo amaldiçoar quem Deus abençoou? Como que eu poderei conseguir amaldiçoar quem é abençoado? Então não tem ninguém, não tem nada, não tem Balaão que consegue amaldiçoar quem é abençoado. É abençoado, ponto final. Só que Balaão teve uma ideia. Qual foi a ideia de Balaão? Uma ideia satânica. Então ele chamou os homens daquelas nações vizinhas e disse o seguinte: olha, as mulheres da terra são bonitas, e só tem um jeito desses homens pecarem, só tem uma forma deles entrarem em dificuldade contra o seu Deus, e a forma é esta: vocês mandem as mulheres penetrar. Mande com que as mulheres, de uma a uma, vai conquistando o coração deles. Porque daqui a pouco eles estarão até mesmo adorando os seus deuses. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a questão da vigilância do homem de Deus. Está ligado. O povo naquela época não tem o que nós temos hoje, a palavra de Deus para aprendermos e evitarmos pecar. Aqueles homens não tinham, da forma que você tem, que eu tenho hoje, o manual da vida, o manual de instrução, o código de ética do obreiro. Então, olha em primeiro lugar, que nós, homens de Deus, é preciso que nós, como fazendo parte desse exército, o exército de Deus, linha de frente, obreiro que está na linha de frente, guerreiro, guerreira que está na linha de frente, ter o cuidado com as artimanhas de Balaão, para que nós não venhamos a entrar em situações e em dificuldades. Porque, na verdade, Balaão não pode nos amaldiçoar, mas Balaão pode criar estratégia para entrar no nosso meio e trazer transtorno. E por isso é necessário que nós andemos em vigilância. Por outro lado, eu vejo, olha o poder que tem a mulher. A mulher, ela tem um poder extraordinário. A mulher, ela consegue entrar, consegue penetrar, consegue fazer o que o falso profeta não consegue fazer.
Balaão disse: eu não posso amaldiçoar este povo, mas vocês têm aqui dentro do seu povo uma arma. E a arma que vocês têm aqui são as mulheres. Então, naquele momento, as mulheres foram usadas para o mal, para prejudicar os homens de Deus. As mulheres, elas tanto podem ser utilizadas para o mal quanto para o bem. A mulher, quando ela quer fazer o bem, ela faz o bem. Eu estou falando aqui de mulheres ímpias, mulheres que não pertenciam ao povo de Deus, foram usadas como estratégia para estragar os homens de Deus. Então a Bíblia diz que Moisés, antes que eles entrem, eu acho que esse microfone tem que trocar. Pronto? Muito bem. Antes de Moisés deixar com que os soldados, eles vêm trazendo, entre no arraial, o que Moisés faz? Moisés vai encontrar com eles. Sabe para quê? Para não entrar impureza no arraial. Para não entrar contaminação no arraial. Moisés queria deixar o arraial puro, santo, limpo. E para tanto, ele foi cercar o mal lá na frente. É que o que nós, obreiras, pastores, esposa de pastores, esposa de obreiros, é o que nós devemos fazer. Cortar o mal lá na frente, para que o mal não venha entrar no meio do povo de Deus. Porque, verdadeiramente, o estrago será grande. A situação que acontecerá será realmente um estrago incalculável. E às vezes nós não queremos, entre aspas, perder tempo, porque isso não é perder tempo, de cortar o mal lá na frente. A gente vai deixando o mal entrar. O mal entra na casa do obreiro, entra. O mal entra na igreja do obreiro, entra. Depois, para tirar, é pior. Depois, para cortar, é pior. O mal, a gente procura o homem de Deus. Escute, obreiros, pastores. É preciso estar em constante oração para que nós possamos ver o mal de longe, antes que o mal entre no arraial. Antes que o mal atinja o arraial. É necessário que nós tenhamos uma visão ampliada. É preciso que nós tenhamos uma audição aguçada, para que nós não venhamos cair na dificuldade de deixar o mal entrar no meio de nós. Porque depois que o mal entra, para colocar para fora, além de ser difícil, vai fazer um estrago muito grande. E isso é responsabilidade de quem? Responsabilidade sua, que é o pastor da igreja. Isso é responsabilidade minha, que não consigo ver o mal e não aviso, e não preparo os meus obreiros. Por isso que nós temos sempre reuniões, sempre mensagem, sempre uma palavra, sempre um alerta,
sempre convocando a oração, sempre convocando ao jejum, sempre preparando o obreiro, a obreira, para que nós fiquemos afiados, preparados, para que o adversário, ele não entre. Quem tem que proteger o arraial é você. Diga aí o obreiro que está do seu lado, diga você, obreiro. Diga aí para a obreira, diga é você. Somos nós que temos que proteger o arraial. Não é dizer depois, aquela irmã trouxe fulana para cá, para dentro da igreja, essa mulher está fazendo um estrago. Não é dizer, o irmão fulano ou ciclano trouxe alguém para a igreja, essa pessoa está fazendo um estrago na igreja. Não, quem tem que estar atento é quem está na frente, com o cajado na mão, para dar o cajado de quem é merecido, de quem trouxe e de quem veio acompanhado. Você quer ver? Então a Bíblia diz que Moisés disse, e essas mulheres que vocês estão trazendo? O que essas mulheres estão vindo fazer aqui? Essa bagagem. O que vocês estão trazendo essas mulheres para quê? E essas crianças? Agora aqui, parece que nós temos que ficar indignados com Moisés. Por quê? Tudo bem, Moisés diz, olha, mata todas essas mulheres, mata tudo. Era para vocês terem matado lá, para não sujar aqui perto do arraial. Mas agora, mate todas essas mulheres que vocês estão trazendo. Por quê? Eles mataram os homens, mataram todos os homens, arrasaram aquela cidade, mataram os reis. Mas as mulheres, eles dizem, não, vamos levar essas mulheres. Essas mulheres já foi bênção na nossa vida. Estão compreendendo, meus irmãos? Era para ter matado lá. Aí Moisés diz o seguinte, olha, toda mulher, foi o que nós lemos, toda mulher que não é virgem, mata. Por que toda mulher que não é virgem? Moisés está dizendo, toda mulher que não é pura. Toda mulher que tem problemas, que está suja, que está impura. Muito bem, meu filho. Isso eu vou pedir para você vir. Aleluias. Quantos estão gostando? Diga amém. É muito bom a palavra de Deus, né, meus irmãos? A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Então a Bíblia diz que ele manda matar. E disse, olha, também outra coisa. Mate as crianças também. Mate todas as crianças também do sexo masculino. Mata tudo. Então, você vai aprender agora, dá para nós ficarmos um pouco indagados com Deus. Tudo bem, as mulheres que fizeram os filhos de Deus prevaricar, pecar, tudo bem, mata. Agora, e as crianças do
sexo masculino. Moisés disse, olha, mate as mulheres e as crianças do sexo masculino. Agora, toda criança, toda jovem, toda adolescente, virgem, deixa viver. Essas não estão impuras. Essas não estão contaminadas. Estas servem. Essas eu vou dividir entre vocês. As puras, as limpas. Agora as crianças masculinas, mate. Pastor, por quê? Deus permite isso? Matar criança, uma criança. Não é verdade? Se fosse hoje, no nosso entendimento hoje, meu Deus, que Deus permite mandar matar criança? Por quê? O fato é simples. É porque a criança no sexo masculino, a criança do sexo masculino, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai crescer e vai saber da história. Filho de cobra, cobrinha é. Quem é de vocês aqui, para dar um maior entendimento de vocês acerca do que eu estou falando, eu gosto de explicar nos detalhes, e por isso demora mais um pouco. Quem é de vocês aqui que mataria uma cobra? Você foi lá na sua fazenda, aí tem lá uma cobra lá beirando a casa. Aí você vai matar a cobra. Você manda o seu oficial matar a cobra, mata a cobra. Só que junto da cobra tinha mais 12 filhotinhos. Aí o camarada chegou, olha, matei a cobra. Só que interessante, o senhor mandou matar a cobra, ela estava com 12 filhotinhos. Os filhotinhos entrou um bocado, um debaixo da cerca, outro entrou debaixo da cama da sua mulher. Entendeu? Saiu tudo aí, um bocado, 12 filhotes. Aí eu quero te fazer a pergunta. Você vai ficar indignado com o seu oficial ou não? Que matou só a cobra mãe e deixou as outras cobrinhas vivas? Vai adiantar alguma coisa? As outras vão crescer. Amém? As outras vão crescer. E a mesma índole da cobra pai e da cobra mãe, vai estar os filhotes. Então, não é porque que é filhote, é cobra. Então, os homens naquela época, todos os homens naquela época, eram alistados para o exército. Eram treinados para matar. Eles nasciam com a índole, desejo de matar, desejo de guerra. Então, verdadeiramente, Moisés manda matar as crianças do sexo masculino, justamente para eliminar de vez aquele povo. Porque vocês bem sabem que quem tem a semente para plantar é o homem. Mulher não tem semente. É o homem que tem a semente. Então, matando as crianças do sexo masculino, estaria extirpando também a semente. Amém? Não tinha como ficar procriando. E justamente o que Deus queria era que fosse todo eliminado aquele povo.
Por que que Israel teve muito problema e está tendo problema até hoje? Porque quando o povo de Deus foi tomar posse de Israel, então as tribos foram divididas e elas tinham que tomar parte da sua terra. E muitos, com preguiça, não quiseram expulsar os inimigos, matá-los. Fizeram aliança e ficaram vivendo na terra junto com eles. Aí foi o problema. Aí o nome da pregação é essa: morando com o inimigo. Anota, pastor Jair, para depois eu pregar. Compreenderam? Então aquele povo cada vez mais ia crescendo e se desenvolvendo. Então por isso a indignação de Moisés, ele manda matar. O homem de Deus, irmãos, que está constantemente com Deus, buscando a Deus e com o nível espiritual com Deus, ele sabe o que está fazendo. Quem sabe o soldado pensa, mas rapaz, Moisés pirou de vez. Matar essas crianças, não sei o que essas crianças têm a ver. Para quê? Mas o homem de Deus está sabendo por que ele está fazendo isso. Amém, meus irmãos? Estipar o mal. Agora, a Bíblia diz que depois de matar as crianças e também de matar as mulheres sujas, as mulheres impuras, ele disse às crianças, às adolescentes, às jovens virgens, elas ficam, não precisa matar. Por quê? É porque cada família israelense que ia entrar na terra prometida, as mulheres precisavam de ajudante. Precisaria de alguém para ir apanhar lenha, de alguém para ir buscar água. E a água não é na torneira como nós temos hoje. O gás não é lá no botijão, que é só ligar ou canalizado. Tinha que ir buscar no mato a lenha. Tinha que ir buscar a água lá na cacimba. Andar 2 quilômetros. 3 quilômetros, dependendo do lugar. Então Moisés estava dizendo assim, essas que são puras e que têm condição de ficar com vocês, eu vou repartir ela entre vocês. E o número delas era 32 mil, só das virgens. Veja para você ver Números, capítulo de número 31. Será que eu consigo ver agora? 31 e 35. Diz assim, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil. 32 mil. Fora os que morreram, os que foram mortas. Então, estas foram repartidas. E era para o serviçal. Estava ganhando agora o quê? Uma pessoa, ou 2 ou 3, de acordo à repartição. Se era 12 mil soldados, né? Pelo menos para os soldados, seria pelo menos 2 para cada uma. Para cada um. 12 mil soldados, pelo menos 2 para cada um. E os capitães de 100, e os capitães de 1000, mais. Podemos crer assim na repartição.
Mas eu quero entrar na mensagem da qual eu vejo que é muito importante para nós. A Bíblia diz que depois disso tudo, agora entra em cena o sumo sacerdote. Nós vemos aqui, no versículo de número 21, Moisés saindo de cena. E quem entrando em cena? O sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que zelava da tenda da congregação, que zelava pela vida espiritual do povo. Então Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra, ele vai citar o estatuto do Senhor, que os homens não podem entrar no arraial, eles ainda tinham que esperar 7 dias para se purificar. Os homens que tinham matado, homem que tinha tocado em morto, eram todos. Então, a palavra é esta: 7 dias de purificação, ainda fora do arraial. Irmãos, às vezes eu fico pensando, tem pessoas que querem subir no púlpito de qualquer jeito, de qualquer maneira. O sacerdote Eleazar disse para entrar no arraial, 7 dias de disciplina. Sete dias de purificação. E às vezes nós queremos, irmãos, deixar com que a coisa, como a mensagem que eu preguei ontem, a porta seja larga. Pode tudo. Pois os irmãos, os obreiros que não assistiram, assista a mensagem de ontem. Porta estreita e porta larga. Está disponível já aí na internet. A porta tem que ser estreita. Já o exemplo vem lá do deserto, antes de entrar em Canaã. Então Eleazar disse, olha, é para purificar. E mais outra coisa. É necessário que tudo que tem condição de passar pelo fogo, antes de entrar no arraial, primeiro, passe pelo fogo. É necessário que, antes que vocês entrem com o ouro, com a prata, com o ferro, com o estanho e com o chumbo, esses podem passar pelo fogo. Primeiro, purifique com fogo. Tudo que suporta fogo, passe pelo fogo. Nenhum amém? Então aqui é que nós vemos o interessante para nós obreiros, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Entenda, quando nós vamos à guerra, quando nós vamos à luta, nós obreiros, que Jesus disse, ide por todo mundo, vá à guerra, fazeis discípulos.
Nós saímos à guerra e a gente vem trazendo de lá para cá o quê? O ouro, a prata, o ferro, aqui, o cobre, o estanho e o chumbo. É ouro? É. Mas antes de utilizar, antes de entrar no arraial, primeiro passe pelo fogo. Tudo que suporta o fogo, passe primeiro pelo fogo. O problema é esse, que às vezes nós queremos fazer líderes, obreiros, da noite para o dia. Tem quantos obreiros aqui ouro? Tem quantos obreiros aqui prata? Tem quantos líderes aqui que é cobre? Tem quantos líderes aqui que é ferro? Tem quantos líderes aqui que é estanho, que é chumbo? Quantos? Porque para chamar, a chamada para a liderança, tem que aguentar fogo. É certo que nem todos são ouro, mas tem que passar pelo fogo. Certo que todos não são prata. Uns são prata, outros são ouro. Outros são cobre. Mas é preciso primeiro passar pelo fogo. Passar pelo fogo para quê? Para tirar as impurezas. O ouro, a prata, o cobre, quanto mais puro, mais caro ele é. Quanto mais puro, mais aumenta o seu quilate. Aumenta o seu valor. Se ele é um ouro 16, você mete fogo nele, vai purificando, daqui a pouco ele está um ouro 24. Vai diminuir o tamanho, na verdade, mas vai ficar mais caro. Vai diminuir o tamanho, na verdade, mas o que desapareceu é só impureza. É só o que é sujo. Na verdade, é necessário que nós tomamos nota disso. Obreiro que não aguenta fogo, irmão? Que obreiro é esse que não aguenta fogo? E o primeiro teste que você faz no obreiro, irmão, na obreira é essa, é você taca fogo nele para ver. Para ver se aguenta. Né, Samuel Mendes? Vou passar você pelo fogo, viu? Você já passou pelo fogo? Já passou ou está passando? Né? Porque tem uns que não aguentam passar pelo fogo. E eu vou falar aqui os que não aguentam passar pelo fogo. Sabe quem que não aguenta passar pelo fogo, irmão? Duas coisas vai ter que passar. Depois eu vou pregar sobre isso, tá bem? Então vocês já vão sendo inspirados aí, pregue também nas suas igrejas. Duas coisas o sacerdote Eleazar vai orientar. Primeiro, ele vai dar as indicações do que pode passar pelo fogo.
E em segundo, ele vai dizer o seguinte: e o que não pode passar pelo fogo, o que não suporta o fogo, tem que passar pela água. O que não limpa com fogo, limpa com a água. Então, verdadeiramente, é preciso que nós tenhamos esses dois instrumentos na nossa mão: fogo e água. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Olhe para cá. Não vá limpar com água o que se limpa só com fogo. E não vá limpar com fogo o que se pode limpar só com água. É preciso saber utilizar a ferramenta certa. Porque tem gente lavando ouro com ferro, ou com fogo, ou com água. Lavando ouro com água, não limpa. O ouro não se limpa com água. Então é necessário que nós saibamos utilizar as ferramentas da forma correta. E você, como ouro, ou como prata, ou como cobre, ou como ferro, ou como estanho, ou como chumbo, é preciso saber que quando o fogo chega, é para te purificar. Porque você vê o obreiro, quando ele não suporta fogo, irmãos, ele espirra fora logo. Quando você chega o fogo nele, ele abre o pano. Ele cai fora, porque ele não suporta fogo. E se tem uma coisa que tem na ADEF, então, obreiro que não suporta fogo, não dá para ficar aqui. Por isso que chega, arruma a mala e abre a mala, tira CD, tira livro. Aqui é o lugar bom de eu vender livro, vender CD, tem televisão, tem tudo. Aí o trabalho é só de abrir a mala. Se eu vou congregar aqui, Deus falou que eu vou congregar, tá bom, meu filho. Quantos não já chegaram assim? É aqui que é o meu lugar. Aí, irmão, quando o fogo chega, queima CD, queima livro, queima tudo. Não aguenta, isso não aguenta. CD não aguenta fogo, livro não aguenta. Amém? Então, o que não pode passar depois, nós iremos ministrar uma mensagem profunda aqui dentro, e os obreiros também preguem aí nas suas igrejas, ore a Deus, em relação aqui a esses metais que tem que passar pelo fogo. Agora, uma coisa é o seguinte: o que não suporta fogo tem que passar pela água, tem que ser lavado com água. O certo, irmãos, é que tem que ser purificado, tem que ser limpo. Não pode estar dentro do arraial de qualquer jeito. Não pode estar dentro do arraial de qualquer maneira. Não pode vir lá de fora do jeito que está e chegar aqui dentro e ficar da forma que veio de lá. Ah, mas eu sou ouro. Você é ouro, mas precisa de purificar. Ah, pastor, o senhor não sabe a prata que eu sou. Ah, eu vou saber agora. Você não sabe as utilidades que eu tenho. Eu recebo muitos e-mails aí de pessoas me dizendo o ouro que elas são, a prata que elas são.
a bagagem que carrega. Aí a gente põe fogo na bagagem. Para começar do zero. Aí a pessoa diz, não, aqui não dá para mim. Agora, uma outra coisa importante. Queridos, está vendo isso aqui? Que material é esse? Que material é esse? Papel. É assim que o bom português fala. E que é isso, João Paulo? Papel. Você não honra não, viu? O que é isso aqui, Bruna? Muito bem, não. Bruna honra a nação. João Paulo já não está honrando mais. Isso aqui é papel. Aí, pastor João Paulo. Isso aqui é papel. Queridos, se tem uma coisa, eu estou preparando para vocês, para daqui a pouco a reunião, tá? Se tem uma coisa que papel não aguenta, é fogo e água. Papel não aguenta nem fogo e não aguenta água, nenhum dos dois. Porque tem obreiro, tem obreira assim. Obreiro papel. Se você meter na água, desfaz. Abre a boca, qualquer coisinha está abrindo a boca. Desmancha tudo. Desfaz logo. Se meter no fogo, irmão, é problema. Só do fogo encostar já está gritando. Ah! Calma. Calma, só está o fogo da pedra só para esquentar. Ele está gritando, não aguenta. Então, o sacerdote Eleazar diz que o que pode passar pelo fogo é pelo fogo, e o que pode passar pela água é pela água. Então, é certo que ele quer pureza, limpeza. Agora, tem pessoas, irmãos, que não aguentam nem o fogo nem a água. O que você vai fazer com essa pessoa? Aí que é o problema. Nós temos que saber utilizar a ferramenta certa, o material certo, para tirar a escória, para tirar a impureza. É preciso ser usado de forma correta. Lembrando que tem crente, cristão, eu não estou falando aqui de estanho, de chumbo, de ferro, de prata, de ouro, não estou falando disso, estou falando o membro, o congregado, que não aguenta fogo, mas não aguenta fogo, mas tem que aguentar pelo menos água. Amém? Tem que ser limpo, puro. E nós precisamos, como obreiros da casa do Senhor, visar isso. E ter esse cuidado conosco mesmo. Se, rapaz, eu estou passando pelo fogo. Deixa o homem me purificar. Esse fogo aí não é fogo estranho, não. É fogo santo. É para me limpar. Amém? É para me purificar. É para me deixar melhor. É para que eu venha fazer a obra de Deus melhor. Não seja papel. Você é uma ferramenta. Você é um metal precioso. Embora você possa ser ferro. Né? O ferro não tem brilho nenhum. Às vezes você possa ser ferro, não tem brilho nenhum. Ou seja, ninguém vê você. Mas você está lá dentro, ó. Olha ali para a coluna. Não tem brilho nenhum. Mas está lá dentro. Está aí essa coluna aí bonita. Mas o que está sustentando lá dentro é o ferro. Amém? Ninguém está vendo. Ela não tem lustre.
mas serve. Amém? E isso tudo a gente tem que saber pôr no nosso lugar. E uma outra hora eu vou trazer a mensagem falando sobre esses metais, né? Sobre o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e também o chumbo, que são realmente metais preciosos na casa de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos encerrar essa primeira sessão. Deus abençoe.